A história de José, da inveja à prisão no Egito. Capítulo 37. Jacó habitou na terra onde seu pai tinha residido, na terra de Canaã. Esta é a história da família de Jacó. José, aos 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele lhe havia nascido na velhice, e fez-lhe uma túnica ornamentada. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não conseguiam falar-lhe pacificamente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: "Ouçam o sonho que tive. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se puseram ao redor do meu e se inclinaram diante dele." Seus irmãos disseram: "Então você vai reinar sobre nós? Quer mesmo dominar sobre nós?" E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele havia dito. Depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. "Tive outro dream", disse ele, "e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim." Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: "Que sonho é esse que você teve? Acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos nos curvar até o chão diante de você?" Seus irmãos tinham ciúmes dele, mas seu pai guardava a história no coração. Certa vez, os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Então Israel disse a José: "Seus irmãos não estão apacentando os rebanhos em Siquém? Vá ver como eles estão e como está o rebanho, e traga-me notícias." "Sim, pai", respondeu José. Então Israel o mandou do vale de Hebrom, e José chegou a Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e perguntou-lhe: "Que está procurando?" Ele respondeu: "Estou procurando meus irmãos." "Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos?" O homem respondeu: "Eles partiram daqui. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã." Assim José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Mas quando o viram de longe antes que ele se aproximasse, conspiraram para matá-lo. "Lá vem aquele sonhador", disseram uns aos outros. "Venham agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos." Quando Ruben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: "Não tiremos a sua vida." E acrescentou: "Não derramem sangue, joguem-no neste poço no deserto, mas não ponham as mãos nele." A intenção de Ruben era resgatá-lo e devolvê-lo a seu pai. Quando José chegou aos seus irmãos, eles o despojaram da túnica, a túnica ornamentada que ele usava. E o pegaram e o jogaram no poço. O poço estava vazio, não havia água nele. Ao sentarem-se para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, e eles estavam a caminho de levá-los para o Egito. Judá disse aos seus irmãos: "Que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, e não ponhamos as mãos nele. Afinal, ele é nosso irmão, nossa própria carne." Seus irmãos concordaram. Então, quando os mercadores midianitas se aproximaram, os irmãos de José puxaram-no para fora do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Ruben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. Ele voltou aos seus irmãos e disse: "O rapaz não está lá, aonde irei agora?" Então eles pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. Mandaram a túnica ornamentada para o pai, dizendo: "Encontramos isto, veja se é a túnica de seu filho." Ele a reconheceu e disse: "É a túnica de meu filho, algum animal selvagem o devorou." José certamente foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, pôs pano de saco sobre os lombos e lamentou seu filho por muitos dias. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: "Não,
descerei lamentando ao Sheol para junto de meu filho. Assim seu pai chorou por ele. Os midianitas, porém, venderam José no Egito a Potifar, um oficial de Faraó e capitão da guarda. José foi levado para o Egito, e Potifar, um oficial egípcio, capitão da guarda do Faraó, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando seu senhor percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o seu auxiliar pessoal. Encarregou-o de sua casa e pôs debaixo de sua responsabilidade tudo o que possuía. Desde que o nomeou encarregado de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, tudo o que Potifar tinha estava sob os cuidados de José, e Potifar não se preocupava com coisa alguma, a não ser com a comida que comia. José era atraente e de boa aparência. A mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: deite-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: meu senhor confiou-me tudo o que tem em sua casa. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia José entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum dos empregados estava ali. Ela o agarrou pelo manto e o convidou: deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que José havia deixado um manto em sua mão e tinha fugido, chamou-os de sua casa e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele veio para deitar-se comigo, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar, deixou o manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto ao seu lado até que o senhor de José voltasse para casa. Então contou-lhe a mesma história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe veio me insultar, mas assim que gritei, ele deixou o manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe contou, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou furioso. Mandou buscar José e o lançou na prisão, no local onde eram encarcerados os prisioneiros do rei. Todavia, mesmo na prisão, o Senhor estava com ele e o abençoou com a bondade, fazendo-o ser estimado pelo carcereiro. Assim, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e de tudo o que ali se fazia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo o que realizava. Capítulo 40. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na mesma prisão em que José estava. O capitão da guarda pôs José para servi-los, e eles ficaram algum tempo na prisão. Certa noite, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos, tiveram ambos um sonho, cada sonho com sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó que estavam com ele na prisão de seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante tão triste? Eles responderam: tivemos sonhos e não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira. Nela havia 3 ramos. Logo brotaram as folhas, as flores desabrocharam e os cachos amadureceram. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas, espremi-as na taça do faraó e a entreguei a ele. É isto que significa, disse-lhe José. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. Você entregará a taça ao faraó, exatamente como costumava fazer quando era o copeiro dele. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, e seja bondoso, fazendo um favor. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Fui à força tirado da terra dos hebreus, e aqui também nada fiz para merecer esta prisão. Quando o chefe dos padeiros viu que a interpretação era favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de pão branco na minha cabeça.
Na cesta de cima, havia todo tipo de iguarias para o faraó, mas as aves vinham comer delas. Isto é o que significa, disse José. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo num poste, e as aves comerão a sua carne.